Foi? Foi. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos na aula de hoje fazer uma revisão da matéria de revoluções ocidentais, Revolução Americana, mas principalmente a Revolução Francesa, pegando algumas questões do país. Nós concluímos o conteúdo do caderno 2, falta uma semana de aula. Vou começar uma matéria nova, agora adiantando matéria do caderno 3, vocês ainda vão receber, né, porque daqui a pouco a gente vai entrar em recesso, então não faz sentido. Então vamos aproveitar o que nós estudamos sobre esse assunto e vamos dar uma olhada de como esse assunto foi abordado no país, ok? Então enviei para vocês um documento com algumas questões do país sobre esse assunto, revoluções ocidentais. Aí no formulário ainda coloquei mais 3 questões sobre esse assunto, né, só para a gente reforçar o nosso conhecimento e tirar dúvidas sobre isso. Tudo bem? Então vocês têm esse documento em mãos, né, está em PDF, né, com as questões do país. As questões aparecem também aí no caderno 2. E eu vou comentando, vou lendo com vocês, vou comentando essas questões. Tudo bem? Então vamos lá. Olhem só. A primeira questão, ela tem um texto que fala assim, ó. A Revolução Francesa é um dos capítulos mais importantes da longa passagem histórica do sistema feudal para o capitalista. A transição, né, do feudalismo para o capitalismo, então da transição para a modernidade. Junto com a Revolução do século XVII, Revolução do século XVII, a Revolução Inglesa. E a Revolução Industrial, ambas na Inglaterra, e ainda com a Revolução Americana de 1776, a independência dos Estados Unidos, ela lançou as bases da história contemporânea. A Revolução Francesa derrubou a aristocracia que vivia dos privilégios feudais e liquidou a servidão, destruindo assim o esquema que sustentava o Estado absolutista encarnado na figura do monarca Luís XVI, o antigo regime. As famintas massas populares urbanas, a pequena burguesia radical, os pequenos produtores e, sobretudo, os camponeses, servos, mobilizaram-se para colocar abaixo o chamado antigo regime. Com auxílio do texto acima, e relativamente ao contexto histórico nele descrito, julgue os itens a seguir. 1. Quando o autor fala em Revolução Americana de 1776, ele está se referindo à Guerra da Secessão, que, colocando em confronto o norte e o sul dos Estados Unidos, acabou por gerar a moderna nação norte-americana, fortemente burguesa e capitalista. Errado. A Revolução de 76 foi a independência das 13 colônias. Colônias do Norte e colônias do Sul. Norte, né, trabalho livre, Sul, trabalho escravo. Os dois blocos de colônias se uniram contra o domínio colonial britânico, fizeram a independência, tiveram apoio da França e tal, conseguiram a independência, formaram os Estados Unidos, mas a divisão social permaneceu. O Norte continuou com o trabalho livre e o Sul com o trabalho escravo, né? Essa diferenciação de sociedades, duas sociedades diferentes na mesma nação, realmente iria depois causar a Guerra Civil, a Guerra da Secessão, entre o Norte e o Sul. Mas isso aconteceu, pessoal, em 1861, quase que 100 anos depois, né, da Revolução Americana, que foi a independência dos Estados Unidos. Então são dois acontecimentos diferentes. A Revolução de 76 é a independência das 13 colônias. E a Guerra da Secessão e a Guerra Civil, que aconteceu, na verdade, uns 90 anos depois, entre o Norte e o Sul. São dois acontecimentos diferentes. Então o item está errado. Beleza? 2. A inexistência de vírgula imediatamente após a aristocracia permite o correto entendimento de que havia uma aristocracia que não vivia dos privilégios feudais. Vamos lá no texto. Fala assim, ó. A Revolução Francesa derrubou a aristocracia que vivia dos privilégios feudais. De fato, nessa altura do campeonato, a gente vai ter aquela aristocracia mais tradicional, ligada àquela nobreza de espada, né, que possuía mais terras, tinha uma tradição medieval, explorava os camponeses. Vai ter aquela nobreza de toga, uma nova nobreza, uma nova aristocracia composta por burgueses que compraram títulos de nobreza, vendidos, né, pela monarquia, entraram no grupo da aristocracia, alguns compraram até terras, mas não tinham aqueles privilégios feudais, exploravam a terra de uma maneira mais moderna. Então tinha uma aristocracia mais tradicional, antiga, e até mais conservadora, reacionária, e uma aristocracia nova,
mais moderna, que inclusive apoiou a Revolução Francesa, até a Revolução de derrubar a monarquia. Mas, no primeiro momento, muitos aristocratas apoiaram a Revolução. Eram aristocratas influenciados pelo iluminismo, né, por uma concepção de monarquia semelhante à da Inglaterra. Então a gente vai ter, na verdade, uma divisão na própria aristocracia. O item está correto. Ok? 3. Quando o autor cita a ação da pequena burguesia radical no processo revolucionário francês, ele faz alusão aos girondinos, responsáveis pelo terror que durante algum tempo marcou a Revolução. Errado. E no caso ele está se referindo aos jacobinos. Os jacobinos tinham uma base de apoio na pequena burguesia, classe média baixa, advogados, né, jornalistas, nos sans-culottes, né, de Paris, que era o grupo mais radical, que apoiou a ditadura, pelo menos no primeiro momento, né, eles apoiaram a instalação da ditadura jacobina, o Comitê de Salvação Pública, né, com Robespierre, o terror jacobino contra os opositores, né? Não os girondinos. Os girondinos representavam a grande burguesia de linha mais liberal, mais moderada, e os jacobinos, a pequena burguesia de linha mais democrática, mas também mais radical, mais extremista. Então o item 3 está errado. 4. Ao derrubar o antigo regime, conforme menciona, a era revolucionária voltava-se contra o absolutismo político, o mercantilismo econômico, a sociedade estamental, clero, nobreza, povo, e o quadro de intolerância intelectual e religiosa que caracterizava aquela época. Perfeito. A revolução, ou as revoluções que ocorreram na época, sobretudo a Revolução Francesa, vão ser revoluções contra essa estrutura do antigo regime, que incluiu o antigo sistema colonial. Tudo bem? Então ficou certo, errado, certo, errado, certo. Vocês têm um gabarito lá embaixo, tá? Lá no finalzinho do texto. A outra questão fala assim, ó. A América que conhecemos hoje, ou seja, uma realidade geopolítica composta por diversas nações e culturas, começou a ser construída no século XIX. Nesse período, muitas das antigas colônias americanas conquistaram sua autonomia, acarretando o surgimento de inúmeros estados da América Espanhola, atualmente fragmentada em diversos países. A América Portuguesa, contudo, manteve-se unida no Brasil. O processo histórico seguiu pelo menos duas grandes trajetórias. Enquanto os países latino-americanos permaneceram repletos de contradições sociais e econômicas e mantiveram-se periféricos ao desenvolvimento capitalista, os Estados Unidos da América, independentes desde o século XVIII, passaram a partilhar o desenvolvimento da ordem política e econômica internacional, a tal ponto que no final do século XIX, o restante da América, antes sobre a ascendência dos países europeus, já era sua área de influência, virou área de influência americana. No Brasil do século XIX, a situação histórica foi marcada sobretudo pela construção e consolidação da nação, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Após a independência, a instauração da monarquia em um contexto latino-americano republicano levou à construção de um Estado com bases políticas e sociais conservadoras, pontuado por inúmeros momentos de crise, por exemplo, naquelas revoltas regenciais e tal. Isso significou a manutenção da escravidão, do latifúndio como núcleo do poder e da produção agrícola destinada à exportação, e, por fim, a concentração do poder nas mãos da elite agrária. Muito bem. Com auxílio do texto, julgue os itens seguintes relativos ao processo de crise do antigo regime e de independência das colônias americanas. Vamos ver. 1. As transformações ocorridas na Europa entre os fins do século XVIII e a primeira metade do século XIX podem ser sintetizadas na expressão era revolucionária. Ok. Com a Revolução Industrial, alteravam-se radicalmente as bases materiais da sociedade. Ok. Apontando para a consolidação do capitalismo. Perfeito. Com as revoluções liberais burguesas surgia um novo tipo de Estado, em substituição ao esgotado modelo absolutista. Perfeito também. Esse item está correto. A era das revoluções, a era revolucionária, vai ser marcada pelas revoluções liberais, conseguindo criar novos regimes no lugar do antigo regime, e pela revolução econômica e social que foi a Revolução Industrial iniciada na Grã-Bretanha. Aquela dupla revolução, revolução político-social e a revolução tecnológica e econômica. Então o item 1 está verdadeiro. 2. A expansão napoleônica foi decisiva para que as ideias da Revolução Francesa atingissem vários pontos da Europa. Perfeito. Contudo,
passando ao largo da Península Ibérica, né, distante da Península Ibérica, pouca ou quase nula influência exerceu para o desmonte dos impérios coloniais espanhol e português na América. Errado, né, pessoal? Porque a Península Ibérica foi invadida pela França, foi conquistada parcialmente pela França, né? Os franceses nunca conseguiram dominar efetivamente a Península Ibérica, mas o exército francês ocupa parte de Portugal, da Espanha e tal. A família real portuguesa foge para o Brasil, levando a abertura dos portos, elevação do Brasil ao Reino Unido, o início do nosso processo efetivo de independência. O rei da Espanha, Fernando VII, foi capturado por Napoleão. Napoleão coloca o irmão dele, José Bonaparte, no trono espanhol. Os espanhóis se revoltam contra esse novo monarca, contra a dominação francesa. A Espanha fica mergulhada no caos e as colônias espanholas na América começam a ficar independentes, aproveitam e ficam independentes. Então o item está errado. A França napoleônica, o exército napoleônico, as guerras napoleônicas tiveram um impacto decisivo na história de Portugal, da Espanha e na história das suas colônias da América. Então está errado o item 2. 3. Pioneira na Revolução Industrial, a Inglaterra interessava a manutenção do pacto de dominação que unia as metrópoles europeias, Espanha e Portugal, sobretudo, as suas colônias americanas. Preservando o monopólio, industriais e financistas britânicos garantiam para si largas fatias do mercado latino-americano. Está errado. A Grã-Bretanha apoiou a independência da América Latina. Ela queria que a América Latina ficasse separada da Espanha e de Portugal. O Brasil separado de Portugal e as outras colônias separadas da Espanha. Queria para conseguir o livre comércio, porque era por meio do livre comércio que a Grã-Bretanha conseguiria exportar seus produtos para a América Latina. Então a Grã-Bretanha apoia a independência, foi contra o colonialismo ibérico, né? E esse apoio foi decisivo para impedir que aquela santa aliança ajudasse Espanha e Portugal a reprimir a independência da América Latina. Então o item está errado. A Grã-Bretanha apoiou, sim, e decisivamente a independência da América Latina. 4. A independência das colônias americanas não trilhou o mesmo caminho. Quer dizer, foram várias formas, né, vários caminhos de independência. Correto. A rigor, o próprio processo de colonização apresentara diferenças, o que ajuda a compreender a forma pela qual se deu a trajetória dos Estados Unidos a partir do momento que se tornaram independentes da Inglaterra. Verdadeiro. Nos Estados Unidos teve colonização de povoamento, né, o sistema colonial foi diferente, em vários aspectos, o sistema colonial português, o sistema colonial espanhol, então aquilo ajuda a explicar os caminhos diferentes que os países adquiriram após a independência. Os americanos desenvolvendo mais rapidamente uma economia industrial e capitalista, pelo menos na parte norte, né, do país, onde houve aquela colonização de povoamento. Então o item 4 está certo. Tá? Então ficou assim, ó, o item 1 e 4 corretos e os itens 2 e 3 errados. Nós temos 2 minutos. Eu vou parar aqui e já continuo para não ficar muito difícil carregar o filme, tá? Já volto.